Olá, tudo bom? Estamos aqui com a lógica da palavra. E o tema hoje é: quero Jesus para quê? Então vamos nos deleitar nesse tema, nessa palavra que traz vida e esperança para todo aquele que nela crê. Quero Jesus para quê? Então, aqui no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 63, Jesus disse o seguinte: o Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Versículo 68. Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Aqui, Jesus, diante de uma multidão, começou a falar o motivo pelo qual ele veio a esta terra. Ele veio a esta terra para morrer por cada um de nós, para pagar no nosso lugar os nossos pecados, para ser condenado no nosso lugar, para ser amaldiçoado no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser abençoados, para que nenhuma condenação mais pudesse recair sobre nós. Mas muitos não criam. E Jesus começou a dizer: olha, depois que Jesus começou a falar a respeito disso, muitos dos seus discípulos, ou seja, muitos daqueles que seguiam a Jesus, o abandonaram. Porque muitos estavam atrás de Jesus, porque ele estava a multiplicar pães, porque ele estava a multiplicar peixes, porque ele estava a curar multidões, porque muitos estavam declarando que ele era o rei dos judeus. Então muitos queriam ficar perto de Jesus, muitos queriam ganhar algo de Jesus, porque Jesus iria ser o rei dos judeus. Então, se ele vai ser o rei dos judeus, eu quero estar aqui ao lado dele, porque quando ele se tornar rei, eu vou ter algum cargo, eu vou ter algum cargo nesse reino de Jesus, a ponto de uma mãe chegar para Jesus e dizer: olha, quando tu estiveres no teu reino, se lembre dos meus filhos, coloque um filho à tua direita e outro filho à tua esquerda. Jesus disse: isso não compete a mim, mas compete ao Pai decidir quem vai ficar à minha direita ou à minha esquerda. Então as pessoas estavam querendo galgar algum tipo de posição estando ao lado de Jesus, porque Jesus estava sendo declarado como rei dos judeus, rei de uma nação, de um povo. Então queriam estar ao lado dele. Assim como as pessoas nas campanhas eleitorais correm atrás dos candidatos a prefeito, a governador, para caso ele venha ganhar, possa ganhar uma secretaria, possa ganhar algum cargo na prefeitura ou no governo do estado. Então com Jesus não era diferente. E aí quando Jesus começou a dizer: eu irei morrer, eu irei ressuscitar, as pessoas disseram: mas que rei é esse que vai morrer? Não, eu não quero mais seguir esse rei é muito fraco, ele vai morrer, então ele não vai ser rei. E muitos abandonaram. Mas aí Jesus se vira para os discípulos, os 12 que sempre estiveram com ele: e vocês também não vão se embora não? Como diz aqui no versículo 67. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? E aí no 69, no 68, Pedro fala algo revelador. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro, ele revela que ele está ao lado de Jesus, não porque simplesmente ele quer ser curado, ele quer ser abençoado, ele quer ganhar um emprego, ele quer ganhar uma casa, ele quer ganhar um carro,
ou ele não quer passar fome, quer ter pão, quer ter o peixe multiplicado. Não, não somente por isso. Jesus quer nos dar e deseja nos dar todas as coisas, mas esse não era o principal objetivo de Pedro. Pedro estava ao lado de Jesus, Pedro seguia Jesus, porque Jesus tinha as palavras de vida eterna. Porque Jesus conquistou na cruz a vida eterna para todo aquele que nele crê. E nós podemos observar que isso acontecer, outras pessoas descritas na Bíblia buscavam Jesus por causa dessa vida eterna. Foi o caso de Lázaro, né? No livro de João também, no capítulo, vamos ver aqui no capítulo 11, fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Jesus foi e ressuscitou um homem que já estava morto há 4 dias. Ele já estava cheirando mal. E Jesus vai e ressuscita Lázaro. Mas o mais interessante é que depois que Jesus ressuscita Lázaro, cria-se um grande movimento na cidade. Todos queriam conhecer Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. E com isso, a fama de Jesus cresceu e incomodou a muitas pessoas. Como está escrito aqui no versículo 9 do capítulo 12 de João. Diz assim: e quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. Olha que interessante. Lázaro cria em Jesus como o Messias, como o Salvador. E aí Lázaro morreu. Ficou doente e morreu. E muitos lamentaram por Jesus não ter chegado onde Lázaro estava antes de ele morrer. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Jesus pede que seja retirada a pedra que estava no túmulo de Lázaro. E quando é retirada a pedra, Jesus disse: Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai, vivo, ressuscitado, após 4 dias de morto. Mas o mais interessante não é isso. É que depois de um tempo, as pessoas vão e matam Lázaro. É dada uma ordem de matar Lázaro. Uma ordem para matar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro estava fazendo com que a fama de Jesus aumentasse. Todos queriam ver o homem que Jesus tinha ressuscitado. E aí? Jesus ressuscita Lázaro e vem outras pessoas e matam Lázaro. O que adiantou isso? Lázaro não buscava somente viver essa vida, mas ele buscava a vida eterna. E só quem poderia dar isso a ele era Jesus. Então, outra pessoa que também teve um milagre de Jesus na sua vida, aqui nessa terra, e depois morreu, foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, certa vez, ele estava preso por causa que ele proferia o nome de Jesus. No livro de Atos, capítulo 16, né? A partir do versículo 25, diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo estava preso por causa do nome de Jesus. E aí Paulo, na prisão, ao invés de murmurar e reclamar: meu Deus, por que eu estou preso? Por que eu estou passando essa dificuldade? Né? Em vez de ele reclamar e murmurar a Deus, não. Ele louvou a Deus, adorou a Deus. E a Bíblia diz que as portas das cadeias e todas as algemas, né, dos presos se quebraram, se soltaram. E Paulo saiu da prisão. Mas o mais interessante é o que nós vemos no livro de 2 Timóteo, né? No livro de 2 Timóteo, capítulo 4. O que acontece em 2 Timóteo, capítulo 4? O mesmo Paulo que estava preso e foi liberto, porque as portas se abriram. E olha só o que Paulo está dizendo.
combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. O apóstolo Paulo foi preso, louvou a Deus, e as correntes se quebraram e as portas se abriram. Ele saiu da cadeia. Mas aí ele é preso de novo. E dessa vez ele começa a sentir no seu íntimo que a sua hora está a chegar. E ele disse: o meu corpo já está sendo entregue como sacrifício. A minha hora está chegando. Mas eu combati o bom combate. Paulo, ele não estava olhando para as coisas visíveis dessa vida. Ele estava dizendo: eu combati o bom combate. Aquele combate que são as tentações tentando me seduzir, que são as coisas do mundo dizendo que eu sou um fracassado, que por causa de Jesus eu estou sendo humilhado, por causa de Jesus eu não estou tendo as portas se abrindo, porque eu sou muitas das vezes discriminado por seguir a Jesus. Paulo não estava ligando para isso, ele estava dizendo: eu combati o bom combate, eu cumpri a minha carreira, eu guardei a fé até o fim. E agora está à minha espera a coroa da vida, que será dada não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam a vinda de Cristo. Paulo, ele estava lutando pela vida eterna, não pelas coisas deste mundo. Você quer Jesus para quê? Você quer Jesus para ter uma casa, para ter um carro, para ter um bom emprego, para ter peixes multiplicados, pães multiplicados, para alcançar cargos? Ou você quer Jesus para ter a vida eterna? Se a sua resposta é a segunda opção, que você cumpra a sua carreira, que você combata o bom combate, que você guarde a fé e que você receba a coroa da vida. Jesus disse: eu vim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele quer lhe dar uma vida aqui nesta terra e uma vida com abundância, uma vida que nunca acaba, a vida eterna. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus e que você seja abençoado na prática da palavra.